Está começando Pesquisa em Movimento, avançando com a FCPC, série especial em homenagem aos 50 anos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Olá, está começando mais um episódio especial em comemoração aos 50 anos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, nossa FCPC. Estamos recebendo a vice-presidente, professora Maria de Jesus de Sá Correia. Temos uma paixão em comum, professora, Saramago. Mas com certeza. Que coisa boa saber disso. E a senhora que é da área das letras, da linguística, vasta experiência. Modéstia à parte, com alguma experiência, né? Na literatura fez parte da minha formação, mas eu enveredei por outro caminho no âmbito da universidade. Então, eu me afastei um pouco do estudo da literatura, mas sempre gostei muito de ler. E Saramago é um desafio a qualquer momento, né? Como despertou essa paixão da senhora pela literatura, pelas letras? Na verdade, isso já me foi perguntado, inclusive, recentemente pelo meu neto. Diz, como foi que a senhora escolheu ser professora? Eu acho que eu não escolhi. O ser professora foi que me escolheu. Parece lugar comum, mas foi uma coincidência de vida. Prestei o vestibular para letras. Sim. À época, eu tinha dois fortes interesses, letras e direito, mas eu me reconhecia não muito bem preparada para enfrentar a competição do direito, do vestibular do direito, que era muito agressivo. E eu entrei para as letras também como uma opção querida, mas não de primeira linha, digamos assim. Só que eu fui me apaixonando. E me apaixonando porque eu tive o privilégio de estudar com pessoas de ter como professores, pessoas extremamente animadoras, né, instigadoras. Eu estudei com o professor Moreira Campos. Eu tive o privilégio de estudar com Arthur Eduardo Benevides e com Linhares Filho e com muitos outros nomes que se tornaram gradativamente nomes de referência da literatura brasileira, né? Então, essa paixão que eles tinham, eles transpunham para os alunos. Eles tinham paixão pela literatura, pelo ato, né, da literatura, pelo texto literário, e eles passavam isso espontaneamente para os alunos. Eu fui uma das contaminadas, então eu passei a gostar de ler muito e ter curiosidade na leitura. Mas depois essa ficou só no plano do gostar de ler mesmo como usuária da leitura, né? Eu me dediquei mais ao ensino do texto. A gente vai passar também a parte de vestibular, de concursos, que a senhora é especialista, mas a senhora, como amante da literatura, formada no setor, deixa eu perguntar algo à senhora que me choca um pouco como jornalista. Essa meninada, essas novas gerações que digitam no WhatsApp, na internet, só gíria, só gíria, só gíria. O nosso texto formal não está indo para o espaço, não, professora? Eu não sei se é o texto formal ou é a sociedade como um todo. Nós estamos nos afastando dos bons textos. E a pressa e o acesso rápido à tecnologia e as mídias digitais que nem sempre são bem trabalhadas e a falta mesmo de opção de bons materiais através das mídias digitais que poderiam unir o jovem ao interesse de ser jovem através das mídias, me parece que isso não está sendo devidamente cuidado. Então, é claro que viver do saudosismo, de como era antigamente, não está mais valendo. Está cada vez mais difícil você fazer qualquer discurso em defesa do bom texto. Porque hoje muito se fala da boa comunicação. A grande pergunta é o que está se chamando de comunicação? Porque, por exemplo, o mau uso do WhatsApp. O WhatsApp hoje é um meio super comum, né? Super Sim. acessível. Mas a gente vê com muita frequência, aliás, vemos com muita frequência os desentendimentos gerados pelos usuários ou entre usuários do WhatsApp. Por vezes, coisas que não são escritas devidamente, elas são lidas indevidamente. E aí gera problema, gera ruído de comunicação. É impossível não gerar.
Então, o que é o bom texto? É aquele que comunica efetivamente o que a pessoa está querendo comunicar. Esse é o bom texto. Quanto à língua formal, depende muito da finalidade do uso da linguagem, né? Se eu estou num ambiente formal, a linguagem deve ser formal. Se eu estou num ambiente informal, o adequado, o bom usuário sabe que deve ficar informal. Saber usar a modalidade linguística adequada ao contexto é que é a chave. Eu acho que é isso que a gente tem que orientar, os jovens têm que ser orientados para isso, o saber usar. Mas para saber usar, ele tem que conhecer. E para conhecer, ele tem que ser apresentado na escola. O texto formal deve ser apresentado na escola. Sem dúvida. Língua errada do povo, língua certa do povo. O povo é que fala bonito português do Brasil, Manuel Bandeira. Como a senhora disse, cada ambiente tem o seu linguajar. Professor, e o seu ingresso na FCPC, na fundação, como vice-presidente, como é que se deu esse caminhar? Esse caminhar foi fruto de uma construção anterior. Eu me dediquei por muitos anos à área de avaliação no ambiente da CCV, da antiga Coordenadoria de Concursos, que era só CCV, Coordenadoria de Concursos. O V foi uma herança de antigos vestibulares. Então, eu fui presidente da CCV desde quando ela foi criada em 2003, oficialmente. Mas antes eu já tinha experiência desde 1988, quando eu ingressei na área de concursos, mesmo através das comissões de vestibulares. Essa experiência foi me deixando absolutamente envolvida. E eu me apaixonei cada vez mais, e não crescendo, por avaliação. Pelo fazer o processo de avaliação, pela execução de concurso. Foi paixão mesmo. Então, pautou minha vida durante os últimos, digamos, 30 anos, seguramente. 40, né? Por aí. Enfim, em 2021, eu acho, a CCV foi extinta e eu fiquei apenas com a sala de aula, professora da UFC e da UES, que eu sempre fui. E quando o professor Custódio foi eleito, ele me convidou para reiniciar um processo de fazer concursos no âmbito da universidade, mas nós não tínhamos mais a CCV. E aí ele, então, me convidou para, na condição de vice-presidente da FCPC, que é a Fundação de Apoio, o braço forte da reitoria, conduzir esse processo. Eu, então, assumi a realização, a execução, na verdade, da seleção das casas de cultura. Depois veio um primeiro concurso em 2025, um bom concurso, grande, para técnico administrativo da UFC. Foi um concurso que teve uma boa repercussão. E, a partir daí, a FCPC foi gradativamente, digamos assim, sendo instada, sendo contratada para realizar concursos da UFC, da própria universidade e de outras instâncias da sociedade. A criação do Enem foi uma boa? Foi uma maravilha. Por quê? Eu sou apaixonada pelo Enem, pela política que o Enem pôde implementar na educação brasileira, pela abertura de avaliação que ele possibilitou, pelo necessário estudo do processo avaliativo para ingresso nas universidades. Não é perfeito, porque, graças a Deus, nada que o homem faz é perfeito, e é por isso que a gente vive permanentemente se aprimorando. Mas o Enem foi um salto de qualidade na educação brasileira, porque ele fez com que as universidades voltassem a se olhar para outras questões, principalmente para a quebra, né, daquela regionalidade, daquele hábito comezinho de só se ver a coisa muito perto. Passou a ser nacional. Então, essa visão amplificada de avaliação promoveu ou provocou uma série de mudanças de universidade a universidade. Isso aí variou muito. Na nossa, foi o que nós esperávamos. O Enem possibilitou
a grande abertura democrática da oferta de vagas dessa instituição. Nós fomos a primeira universidade a oferecer plenamente o percentual, à época concebido como possível, para cotistas, para alunos egressos de escola pública. E isso foi uma abertura que não parou aí. Nós chegamos nos 50% numa rapidez meteórica, né? Então, a UFC tem o privilégio de ser a primeira universidade pública federal a adotar a cota máxima de vagas oriundas do SISU, porque o Enem é o processo seletivo, o SISU é o processo classificatório. São dois procedimentos distintos, né? Caminham juntos, são complementares, mas são distintos. O Enem é a seleção e o SISU é a classificação. Como eu fico feliz de escutar isso da senhora, que é especialista na área, que eu sou fã de todas as políticas de cotas. Tratar os desiguais de maneira igual é uma crueldade que não tem tamanho. Com certeza. Olha, só para você ter uma ideia, a época foi tão emblemática, a mudança da UFC foi tão instigante, que eu acho que nós não mudamos a oferta de vagas e o preenchimento de vagas dentro da universidade. Nós mudamos uma concepção de estudo e de ensino, uma relação de responsabilidade com a escola pública. Eu acho que, se antes a universidade já tinha a vocação para olhar democraticamente, atender democraticamente a sociedade, trazendo para dentro dos seus espaços acadêmicos representatividade de toda a sociedade, o Enem foi a janela ou a porta escancarada que possibilitou essa mudança. Então, eu lembro com muita alegria, por exemplo, que nós, antes da adoção do Enem como cota, e aí eu quero fazer uma homenagem aos meus colegas da então comissão coordenadora de vestibular da UFC, e que nós fazíamos uma peregrinação, nós prestávamos 2 serviços à sociedade cearense. Primeiro, nós tínhamos uma ideia em comum, nós comungávamos da ideia de que a universidade precisava pertencer ao povo e não a uma elite do povo. Essa era uma concepção coletiva. Nós éramos 12 colegas trabalhando com a mesma ideia, comungando da ideia. E nós começamos a ir às escolas públicas, mostrar para os alunos que fazer o vestibular era possível e que ingressar na universidade era possível. Dependia mais de um apoio da própria escola para que isso se tornasse real. E nós conseguimos ir conquistando a confiança dos jovens das escolas públicas que não se acreditavam capazes de ingressar na universidade. E eles foram acreditando em si mesmos e nessa crença eles foram construindo a possibilidade. Quando o Enem foi instalado, aí pronto, aí já não era mais apenas um sonho, já era possível a realidade. A gente podia designar vagas, destinar, né, uma reserva de vagas para alunos egressos de escola pública, assegurando o acesso dos melhores dentro do nicho da escola pública. E aí pronto, não parou mais. E hoje temos uma universidade absolutamente representativa da nossa sociedade, creio eu. Graças a Deus. E aquele conceito do senso comum, que, via de regra, a maior parte das vagas em universidades federais, e até na nossa UES, aqui no nosso caso, ia para o filho do rico, da classe média. Isso, não que não deva ir, não que não tenha direito, mas está mudando. A democracia que é importante. Professora Jesus, e a expansão do ensino no interior do Estado? Como é que a Fundação pode participar disso aí? Eu acho que a Fundação ela é um espaço sensível para as mudanças. Eu acho que essa ela tem uma capilaridade, uma possibilidade de enfrentar diferenças e de enfrentar dificuldades administrativas, digamos assim, ou de natureza mais financeira, econômica, administrar realmente recursos, que é a competência que ela tem,
caminhando para e passo a isso, ao suporte da rede de ensino, pública ou privada. Eu acho que a gente, no alto das minhas boas décadas de vida, eu posso lhe assegurar, eu já não tenho preconceito contra ricos, que por algum tempo eu tive. Eu tenho preconceito contra as diferenças que tornam os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Esse abismo é que me digamos assim, incomoda. Mas a fundação, do ponto de vista das possibilidades, ela é amplíssima, ela é um celeiro que pode abrigar todas as iniciativas, inclusive esse suporte à educação. Deixa eu perguntar algo para a senhora. Eu estou me recordando, no ano passado que eu vi, e eu fiquei maravilhado. Um projeto, através de IA de inteligência artificial, de 2 jovens cearenses, 2 meninos. Digo menino porque tem idade de ser meu filho, que 20 e poucos anos. Os 2 fizeram engenharia, um fez engenharia e advocacia, foram fazer mestrado fora, um na França e outro na Inglaterra, e voltaram ao Ceará. E estão em parceria, tanto com o governo federal como com o governo do estado, eles criaram uma startup para corrigir redação. Já pensou? Inteligência artificial corrigindo redação. A senhora acha que é possível esse caminhar, essas novas tecnologias também ajudando no ensino? Olha, eu acho que a ferramenta ela possibilita boas e más ações. É uma ferramenta. É como um martelo. Você pode usar o martelo para bater um prego cuja ponta está lhe incomodando, e você pode usar o martelo para machucar uma pessoa. Uma ferramenta de inteligência artificial como a gente tem, as 2 ou 3 grandes modalidades de inteligência artificial hoje, lidando com texto, eu acho que, se bem utilizada, pode ser uma alavanca para estimular a leitura e a criação de textos. No entanto, a humanidade parece que não avança na perspectiva de ser melhor. A humanidade como um todo, não estou falando de jovens, eu estou falando de ser humano. É verdade. Ela dispõe de uma ferramenta e pode fazer um belíssimo uso dessa ferramenta na perspectiva de estimular a leitura e produção de textos. E, no entanto, a comunidade é mais, digamos assim, levada a usar a produção de texto através com o suporte da inteligência artificial como meio de substituição da capacidade da própria criatura de criar seu texto. Eu não vejo que a ferramenta seja ruim. Eu vejo que o mau uso é que pode tornar qualquer coisa ruim, inclusive a IA. Só complementando. Por favor. Por exemplo, hoje eu vejo meus colegas, eu me aposentei, fui aposentada, mas claramente o ano passado, né? Completei meu teto de validade para o serviço público. A senhora está na ativa, a senhora é vice-presidente. Claro que eu estou na ativa e eu espero permanecer assim por muitos e muitos anos, mas vamos lá. Em sala de aula, o que eu observava? Os alunos, eles têm preguiça de ler e têm preguiça de escrever. Isso é indiferente de idade, de maturidade, de tempo, de, sei lá, bom, outro qualquer, de gênero, de qualquer coisa, de qualquer variação que você possa colocar. A preguiça ela é uma coisa construída. E quanto mais fácil eu encontro, ou quanto mais elementos facilitadores eu encontro para resolver meus problemas, mais a preguiça cresce. E a preguiça mental é uma das coisas que a gente tem dificuldade de enfrentar. Então, quando eu vou escrever um texto e eu tenho que formular hipóteses, que eu tenho que desenvolver estratégias, que eu tenho que criar argumentos, que eu tenho... Se for um texto de natureza expositiva, argumentativa, por exemplo, que eu tenho que defender ideias, eu preparo o meu cérebro, eu armazeno o meu cérebro com informações. E de onde eu tiro as informações? Do mundo, da leitura, dos filmes, dos bons programas de televisão, que são vários e alguns são muito bons, de boas entrevistas, da relação com as pessoas
mais velhas, que têm mais experiência, enfim, de uma escuta do mundo. É com isso que eu cresço com argumentos. Em contrapartida, eu, com minha preguiça pessoal, eu vejo um telefonezinho, um aparelho celular ali à mão, um programinha gratuito de inteligência artificial disponível, e eu lanço uma pergunta, ou peço, desenvolva um texto argumentativo defendendo a guerra, defendendo uma atividade bélica. Eu fecho a boca e eu tenho o texto pronto. Alguns nem tão ruins, alguns desprovidos de argumentos, a depender do assunto. Mas não são desprezíveis, eles são bem estruturados. Eles não cometem, em geral, via de regra, erros de concordância, de regência, de colocação. Aparentemente são textos válidos. Mas se você, quanto mais você aprofunda a questão e mais desafia a IA, mais você percebe digamos assim, a fragilidade do próprio sistema, porque inteligência artificial, tem estrutura linguística constituída através dos algoritmos, mas não tem informação de graça. Ela pega a informação dos usuários. Então, é uma força motriz, ela se alimenta das informações e gera informações. E gera resultados de texto. Ela não gera informações, ela gera resultado de textos. No capitalismo, nada é de graça. Semana passada, eu me assustei com isso, professora. Me assustei. Dia 27 de abril, minha mãe fez aniversário e eu fui almoçar com ela e fiz uma brincadeira, que eu fiquei assustado com essa brincadeira. Eu entrei no computador, desse computador aqui que está na mesa, e no chat GPT, aí eu disse, criar um cordel, aí eu dei os dados dela, e criou um cordel. Mas agora sem sentimento. Agora o que me assusta, eu não estou criticando colega nenhum, é jornalista fazendo pauta, fazendo texto por IA. Aí não dá, né? Aí realmente não dá. Eu me recuso, por mais que eu esteja aqui com o computador, mas eu sou a moda antiga, papel e caneta, sempre ando com meu bloquinho, com minha caneta. O mundo realmente está muito maluco. Realização de concursos do interior do Estado, para prefeituras, para órgãos, enfim, câmaras municipais. A senhora acredita que a Fundação pode também avançar nesse caminho e a própria UFC? Olha, do ponto de vista da Fundação, eu vou me ater a ela, né, que é o nosso tema aqui mais central. Do ponto de vista da Fundação, nada obsta que a universidade, que a Fundação possa contribuir criando parcerias com as prefeituras, com outros segmentos da sociedade, quaisquer que sejam, que tenham interesse em promover concursos, mediante contrato de prestação de serviço. Então, é mais um serviço, é mais uma área desafiadora para a Fundação. E ela tem competência para gerenciar concursos. Ou seja, realizar concursos e gerenciá-los. Porque é o seguinte, a Fundação ela pode agir em dois níveis. Uma como executora, em que ela é contratada para realizar um concurso, a prefeitura solicita o preenchimento, mediante contrato, é claro, o preenchimento oferece tantas vagas para determinados cargos e contrata a Fundação para executar esse concurso. Então, a Fundação ela faz do começo ao fim a lição de casa. Ela vai desde a elaboração do edital até a entrega do resultado. Essa é uma perspectiva da Fundação. Ela goza de autonomia para isso e pode perfeitamente realizar esse trabalho. A outra é como prestadora de serviço para segmentos já estruturados, que nós temos agora, para nossa felicidade, aqui na UFC, a CCV restaurada. A CCV, agora Central de Concursos e Verificações, é uma coordenação criada pelo atual reitor, professor Custódio, para aplicar, realizar concursos. Ela está plenamente, digamos assim, em funcionamento, porque já fizemos 4 concursos agora, recentemente. A parceria UFC, FCPC. A CCV coordena as linhas, né, gerais do concurso
E a FCPC realiza ou concretiza aquilo que é designado pela CCV, que é desenhado como modelo de avaliação pela CCV. Então, são essas duas modalidades que eu vejo a Fundação poder crescer, nas duas direções, tanto como idealizadora e executora, como apenas executora, que é o caso quando a gente entra em parceria com a CCV. Perfeito. Fugindo um pouco ao tema, mas aproveitando a longa experiência da senhora no campo da educação, como a senhora observa esse projeto do governo federal, que tinha à frente o nosso ministro Camilo Santana, do pé de meia, para tentar diminuir a evasão escolar? Eu acho que todo e qualquer esforço na perspectiva de diminuir a evasão é válida, até que se prove em contrário. Eu só acho o valor muito pequeno. R$200 por mês é pouco. Mal dá para a pessoa tomar um lanche se, por exemplo, for um jovem que precisa se alimentar fora de casa, no turno em que ele está na escola, quando a escola não oferece o lanche. Mas se o valor é pouco, pelo menos serve como estímulo, porque tem gente que tem tão menos que R$200 vai fazer muita diferença para a família. Não é só para o jovem, não. Então, eu sou partidária de todo e qualquer esforço que o governo faça, toda e qualquer política governamental que venha ao encontro do desejo de fazer com que o jovem permaneça ligado à escola. E, ao sair da escolaridade básica, ingresse no nível superior. Nosso país só poderá se dizer, de fato, um grande país quando a gente tiver analfabetismo zero. Quando ser acadêmico, ser aluno de universidade, passar a ser uma rotina normal. Que essa rotina não seja definida pela origem familiar, pobre, rico, qual é a faixa, né, de mercado em que a família está inserida. Passa a ser um bem comum, como o direito de comer, o direito de ter habitação, o direito de ter saneamento, o direito de se divertir, de ter o ócio. O direito à educação, para mim, ele é basilar. É dele que tudo mais pode acontecer. Direitos básicos. Mas a gente tem brasileiro falando mal do Paulo Freire, professor, o que é que você pode imaginar? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? E Nós temos brasileiro falando mal do Brasil. Então, temos brasileiro se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo um momento tão conturbado que, por vezes, há uma certa confusão de conceitos, né? A gente fica se perguntando qual o rumo que nós vamos dar para nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações, com o desmantelo que a gente está vendo acontecer nesse país. Olha, eu não sei se eu posso ingressar na pode questão tudo, mais, professora. Pode mas tudo. A gente está vendo um reflexo meio assustador do comportamento do nosso Congresso. Essa semana passada foi um exemplo muito claro de que a democracia brasileira corre sérios riscos. Porque enquanto o mundo está desmontando o discurso de direita radical, no Brasil parece que a gente está invertendo a ordem e está trabalhando na perspectiva de tornar esse país cada vez mais inservível para os brasileiros, né? É momento da gente pensar política, é momento da gente pensar porque o voto está bem aí, né? Tá bem pertinho. E não adianta eleger o executivo apenas, a gente tem que se preocupar com um olhar muito astuto para o legislativo, que é ele quem de fato faz acontecer as coisas. A senhora gosta de cinema iraniano. Eu admiro muito a cultura persa. Tem brasileiro querendo que o Trump invada o Brasil como invadiu o Irã, está bombardeando o Irã. O mundo realmente está de cabeça para baixo, enfim. Tempos de reflexão. Tempos de reflexão. A Universidade Federal também sempre teve uma preocupação, professora Jesus, com o ensino também, um ensino paralelo de línguas estrangeiras. É uma preocupação da casa, né? E a senhora conhece esse setor? Desde sempre, desde a fundação do curso de letras, né? O nosso curso, que é um dos mais antigos enquanto centro de cultura, nós nascemos praticamente junto com as casas de cultura, né? O curso de letras, ele data de 57, se eu não me engano. Não, desculpa.
É um dos mais antigos da universidade. Eu não vou falar em data, não, que eu sou péssima em termos de datas. Mas eu diria, o curso de letras é muito antigo. E nós já nascemos com essa familiaridade com outras línguas e com o reconhecimento de que falar múltiplas línguas é uma ferramenta extremamente útil para o engrandecimento, para o crescimento mesmo da pessoa. Então, as casas de cultura hoje, elas representam um espaço democrático de acesso ao estudo das línguas estrangeiras. Talvez a Universidade Federal do Ceará seja uma das poucas que mantém uma estrutura robusta de ensino da língua, digamos assim, de qualidade, língua e literatura, né, de origem. Então, as casas de cultura realmente elas são desafiadoras na permanência delas no ensino de línguas estrangeiras. Professora Maria de Jesus de Sá Correia, que reflexão a senhora faz nesses 50 anos da Fundação e o que podemos, como cidadãos, esperar para o futuro? Olha, eu ingressei há pouco tempo como membro, né, da comunidade da FCPC. Eu sempre trabalhei remotamente, através de projetos, mas agora como membro do grupo. Olha, eu vejo a Fundação como um espaço muito rico e múltiplo de crescimento. Não só dela própria, porque ela não vai crescer sozinha, ela precisa das parcerias para crescer. Sim. E essa cultura de criar parcerias para crescer faz com que ela se torne muito aberta e muito pouco preconceituosa em relação a quem a procura. Então, a Fundação, ela tende a crescer e eu espero, torço mesmo, que ela seja um braço na sociedade para fomentar o crescimento da sociedade cearense, e não só da UFC. Eu diria cearense para não ser, tentando não ser muito pequena, mas eu diria brasileiro, porque tudo que você faz aqui hoje repercute em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu penso a Fundação num espaço múltiplo, extremamente rico e com inúmeras possibilidades de crescer e de fazer crescer o seu entorno. Bom, ou quem chega perto dela, né? Claro. Que bom conversar com a senhora. Passou rápido, hein? Não doeu. Muito obrigado. Conversamos com a professora Maria de Jesus de Sá Correia.